que a trincheira da sustentabilidade, como eu brinco de vez em quando, eu falo do Armagedon da sustentabilidade, está nas cidades. A nossa discussão aqui será essa. Como já foi dito aqui, nós estamos no mundo entrando num processo de urbanização dramático. Isso é um fenômeno sem precedentes, e nós temos, dentre os países com maior velocidade de urbanização, o Brasil com mais de 85% da sua população urbana. Temos o nosso país vizinho aqui, a Argentina, com 90% da sua população urbana. E esse processo, como nós vamos ver, está se intensificando muito. Nós estamos vendo que, da década de 90, com as projeções para 2050, a mancha de população urbana nos países em desenvolvimento será muito maior do que dos países desenvolvidos, que é quase que uma constante, e nós temos uma redução da população rural. Ao mesmo tempo que nós estamos vendo esse fenômeno, nós estamos vendo uma pegada ecológica crescente. Foi muito impactante a declaração do secretário-geral das Nações Unidas, recentemente, quando as Nações Unidas constataram de que nós já precisamos de mais de um planeta, como disse o Oded, para a sobrevivência humana, levando-se em consideração que mais de 2 bilhões de pessoas estão excluídas do processo de mercados e consumo. Se elas forem incluídas, esse gráfico aqui seria bastante trágico. Se nós tivéssemos acompanhado a agenda da Agenda 21 da Rio 92, nós hoje talvez estivéssemos pressionando o planeta numa razão de 1,1. Agora, a evolução desde 90 em relação à nossa pegada de carbono, ela tem sido crescente e, a continuar no ritmo que está, em 2050, nós precisaremos de mais de 2 planetas para viver, sendo que a pegada de carbono, ela vem crescendo assustadoramente, apesar de todas as discussões no mundo sobre isso, e nós também temos aqui uma área agrícola crescendo vertiginosamente e, se não integrada aos biomas, esse crescimento pode resultar num comprometimento ainda maior da questão climática. Bom, por que nós estamos nessa loucura que nós estamos, né? Nós temos uma doença, né? Uma doença cultural, um meme, né? Que é a síndrome do crescimento. Nós associamos sucesso a crescimento, associamos bem-estar a crescimento, associamos desenvolvimento a crescimento, associamos todo e qualquer resultado positivo a crescimento. E o PIB mede exatamente o crescimento, né? Mas o que é o PIB? O PIB é uma medida que mede o agregado da atividade econômica dos países. Então, se temos mais presos nas prisões, cresce o PIB. Se temos mais do que 3 motociclistas mortos na cidade de São Paulo todos os dias, cresce o PIB. Se nós temos milhões de carros parados nas ruas, com os motores ligados, cresce o PIB. Então, o PIB, ele mede o crescimento econômico a despeito de todas as outras variáveis de bem-estar da humanidade e da comunidade da vida no planeta. Hoje, graças a Deus, novos estudos, alguns deles já empreendidos no âmbito das Nações Unidas, outros, como, por exemplo, a Comissão Sarkozy, começam a identificar que desenvolvimento precisa de outras métricas. E essas métricas incluem o conceito de bem-estar econômico, inclui o conceito de lazer, atividades que não são necessariamente de mercado, condições de vida, meio ambiente, saúde, a questão da desigualdade. Tem um trabalho muito interessante que eu sempre cito,
porque eu acho que é um benchmark dessa mudança de mentalidade. O nome do livro é The Spirit Level. É um livro que foi escrito por 2 demógrafos que não são economistas, e eles tinham a tarefa de fazer um mapeamento mundial da situação da população dos idosos. E eles começaram a constatar uma variável recorrente em todas as culturas que eles pesquisavam, que era o fato de que, quanto menos desigual uma sociedade, menor as sociopatias. Não importava a renda per capita dessas sociedades, se era baixa ou se era alta. Onde havia menos desigualdade, havia menos sociopatias. Onde há menos sociopatias, há menos custos públicos para cuidar das sociopatias. Então, onde não há violência, há menos gasto com segurança. Onde há saúde preventiva, há menos gasto com saúde pública e assim por diante. E o livro conclui com uma provocação. Não seria a função da economia promover a mitigação da desigualdade? Não seria a função da economia, a função maior da economia, promover o máximo de igualdade social? Pois, ao promover o máximo de igualdade social, independentemente da renda per capita, nós teríamos sociedades mais saudáveis. Essas são conclusões de atividades que não são necessariamente de mercado, que começam a ser considerados hoje como novas métricas necessárias para medir desenvolvimento. Uma das grandes expectativas em relação ao Rio+20 é que as Nações Unidas, na reunião com os mais de 120 chefes de Estado, chegue à conclusão de que o PIB precisa ser substituído como medida de desenvolvimento dos países. Vamos torcer para isso. Nós temos tido várias iniciativas desde 92, as COPs, a COP do clima, a COP da biodiversidade, as tentativas de reformular o sistema financeiro, como Basel II, como os princípios do Equador, as tentativas de reordenar os princípios que orientam a atividade empresarial, e está aí o Global Compact, está aí o Instituto Ethos, e tanto o IARCE na Argentina, e tantas outras instituições que trabalham nessa direção. Mas o fato, como nós vimos naqueles gráficos anteriores, nós não estamos conseguindo. E tudo que nós estamos vendo em relação ao Rio+20 mostra que corremos riscos enormes de continuarmos não conseguindo. E por que nós não conseguimos? Nós não conseguimos porque a lógica do Estado Nacional, dos governos nacionais, não é a lógica da sociedade global. A sociedade global, ela compartilha hoje aflições que são ponderadas e têm tinturas diferentes em cada Estado nacional. Então, os Estados nacionais agem a partir da perspectiva da soberania. E a sociedade mundial parte a partir da perspectiva da solução dos seus problemas mais agudos. Então, o que está acontecendo é que, ao não se reconhecer nos governos nacionais, a sociedade global começa a se organizar localmente. E existe um fenômeno recente da década de 2000, fundamentalmente depois de 2006, onde cidades do mundo inteiro estão se reorganizando em torno dos parâmetros da sustentabilidade. Nós vimos no vídeo alguns dos exemplos e temos vários outros exemplos de iniciativas como o Transition Networks, como o movimento das ecovilas mundiais, como o Cidade Viva, a rede latino-americana de cidades sustentáveis. Nos Estados Unidos, nós estamos vendo centenas de cidades trabalhando para mitigar as emissões de carbono. Estamos vendo Los Angeles, que é uma cidade tradicionalmente sobrecarregada de automóveis, repensando o seu modelo viário inteirinho e de mobilidade, com outros modais sendo introduzidos. A cidade de Toronto, que ressuscitou os bondes como a versão mais avançada de transporte público, e temos agora o renascimento da bicicleta. Essa semana saiu um artigo mostrando que no Rio de Janeiro já 250 mil pessoas se locomovem por bicicleta. Há apenas 20 anos atrás, onde alguns dos senhores e das senhoras ainda estavam, enfim,
brincando, estavam nas suas adolescências, andar de bicicleta, quando nós vimos aquelas fotos de Pequim, todos os chineses andando de bicicleta, a gente usava aquelas fotos como modelo do atraso. Agora nós olhamos as ruas de Beijing, coalhadas de automóveis, e usamos fotos, como vimos no vídeo, das bicicletas como modernidade. Falando de 20 anos, gente. Olha as inversões de valores que nós começamos a ter e começam a ocorrer nas cidades em função da crise de sustentabilidade. Segundo uma pesquisa recente do PNUD, perguntou-se em vários países para os políticos, para os legisladores, qual é a função política dos parlamentares. Mais de 50% responderam fazer leis. Gente, isso é um fenômeno mundial, hein? Mais de 50% falaram que era fazer leis. A população respondeu, só 20% da população acha que o papel do parlamentar é fazer lei. O que a população acha que o parlamentar deve fazer é resolver os seus problemas. Não há mais nenhuma leniência do eleitor com a improdutividade e mobilismo do seu eleito, do seu candidato eleito. O eleitor quer um diálogo direto, franco. Ele quer controle social sobre o que nós fazemos, ou o que nós pretendemos fazer se eleitos. Ele quer um outro grau de transparência nas relações. Ele quer prestação de contas. Ele quer indicadores de performance. Não interessa para o eleitor nossa relação com os nossos partidos. Não interessa, eles não estão nem um pouco preocupados com esse universo partidário que contamina a nossa vida de uma forma, muitas vezes, sufocante. Eles não querem nem saber. Eles querem saber se nós, ao eleitos, vamos resolver o problema deles, continuar em diálogo com eles e sujeitos ao seu controle social. Nós estamos preparados para isso? E aí eu quero voltar, olha que beleza, eu quero voltar para o Armagedon da sustentabilidade que são as cidades. Todos esses fenômenos que nós estamos falando aqui, a convergência da variável das mudanças climáticas, da sustentabilidade e da variável da tecnologia, moldando, reorientando a participação política da sociedade, estão fazendo com que nós tenhamos que repensar as cidades e as nossas plataformas para as cidades já. E nós aqui somos privilegiados, porque esse ano, nós vamos ter eleições municipais. Esse ano, nós podemos emergir com uma nova visão política que pode, aos poucos, reorientar as políticas públicas de médio e longo prazo. Quando eu olho para cada um de vocês e olho para mim no espelho de manhã, todo dia, eu me pergunto, você está realmente preparado para essa tarefa que vai muito além de ganhar as eleições? Porque quando a gente entra em eleições, a gente fica tudo assim, só pensa nisso, né? Só pensa em eleição, e agora, e isso, e aquilo, e não sei o quê. Mas eleição é nada, é o vestibular. O que é importante é a nossa formação depois do vestibular. O que é importante é a qualidade do mandato que a gente vai ter e se propõe a fazer, né? E aí, quando nós olhamos para as cidades, nós nos perguntamos, se é aquela frase do Bertrand Russell que eu adoro, que ele diz o seguinte, dizia, né? As pessoas olham as coisas do jeito que elas são e se perguntam por quê. Eu prefiro olhar as coisas do jeito que elas poderiam ser e me pergunto, por que não? Por que não? Por que não? Por que nossas cidades elas precisam ser pensadas sempre pelo seu pior aspecto? Por que cidades são pensadas pela especulação imobiliária?
Porque as cidades são pensadas via o escracho do saneamento. Porque as cidades são construídas em torno de resíduos de lixo que não é coletado, sequer é selecionado. Porque as cidades obedecem à antilógica da cidadania. Então, eu tenho certeza que vocês passaram algumas horas dessa madrugada, porque não dormiram, dada a ansiedade de estar aqui hoje de manhã, né, lendo a plataforma das cidades sustentáveis, né? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, que é como vocês viram, é complexa e nem sempre a gente lembra de tudo. Mas tem alguns princípios que dá para jurar por Deus, que se a gente adotar como candidatos, é muito difícil dar errado. Por exemplo, eu peguei a gestão local para a sustentabilidade. Princípio geral, implantar uma gestão eficiente que envolva as etapas de planejamento, execução e avaliação. Nós, candidatos, adoramos isso aqui, planejamento. Nós adoramos planejar. Isso não significa nenhum resultado. Planejar bem não significa nenhum resultado. Nós temos que executar aquilo que foi planejado, não executar qualquer coisa, não jogar para a torcida. Nós temos que executar aquilo que foi planejado. Agora, executar, dá para construir 200 milhões de prédios em cima de área de várzea. Eu posso construir 10, 15, 20 escolas públicas. Eu posso dobrar avenidas, construir viadutos, canalizar rios. Olha, superprefeito eu seria, né? Acontece que executar sem avaliar não é nada. Você está executando para quê? Em que direção? Então, qual a qualidade do nosso planejamento? Qual a competência da nossa execução? E, de fato, quais são os indicadores de que a gestão está atingindo os objetivos, não de crescimento, mas de qualidade de vida das nossas cidades, dentro de um novo padrão civilizatório, que é esse que nós estamos trabalhando? O prefeito tradicional, candidato a prefeito, diz: por que eu ampliei as linhas de ônibus de X para Y e agora nós servimos não sei quantos bairros que antes não tinham condução pública? Bravos. Por que nesses meus últimos 10 anos o meu partido expandiu a linha de metrô de 55 quilômetros para 65 quilômetros? Por que nós construímos não sei quantas escolas? É tudo assim, né? Bom, a população não quer saber quantos ônibus tem na rua. Ela quer saber quanto é que ele espera pela condução nos pontos de ônibus. O indicador não é quanto de unidades de transporte público se tem, mas sim a eficiência do transporte público traduzido naquilo que é relevante para o bem-estar das pessoas. As empresas entendem isso muito bem. As empresas fazem pesquisa, procuram adaptar seus produtos às aspirações dos consumidores, mas serviço público não, né? Então, a média em São Paulo, na última pesquisa do IBEM, era 22 minutos de espera em ponto de ônibus. Agora, como é que nós podemos querer que as pessoas deixem de ficar arrastando para cima e para baixo 2.000 quilos de ferro e plástico, que depois precisam largar em algum lugar, que provavelmente pagam para largar esses objetos nos estacionamentos, se elas precisam esperar 22 minutos num ponto de ônibus ou numa estação de metrô? Não, os 22 minutos elas descontam do trânsito. Elas dizem, não, em 2 minutos eu fico no trânsito, então não vou ficar de pé. Então, não dá para você melhorar o transporte público numa cidade se você não resolver o problema do conforto e da eficiência desse mesmo transporte público. E assim por diante, né? O IBEM vai medindo tudo isso. E olha que dado interessante. Aqui
Foi perguntado para as pessoas, aliás, elas colocaram isso como uma das variáveis importantes, o que elas achavam da qualidade de vida em São Paulo, né? Para 45%, ficou estável em 2011. Para 12% melhorou muito e para 32% melhorou um pouco. Mas aí nós vamos perguntar para as pessoas, você gosta da sua cidade? Você gostaria de continuar morando aqui? Manter os seus filhos? Né? Aquela coisa toda? As pessoas dizem, não, eu quero ir embora. Eu quero sair da cidade. 56% da população de São Paulo quer ir embora. Agora, que tal se nós fôssemos empresários e 56% dos seus consumidores gostariam de ver a sua empresa detonada? Que ir embora, te abandonar no meio do caminho, tem raiva de você, tem raiva do seu produto, e se pudesse te sabotar, sabotaria. Agora, como é que nós podemos pensar em construir cidadania se as pessoas querem ir embora? Como é que nós vamos falar em inclusão social? Gente, sustentabilidade é prosperidade econômica, respeito ao meio ambiente, integração e regeneração do meio ambiente e inclusão social. Não há sustentabilidade sem inclusão social. Por que que dos exemplos que nós vimos nos vídeos, a Dinamarca, as cidades da Dinamarca, da Suécia, tudo exemplo, com exceção daquela cidade da China e aquela da Índia, tudo exemplo de país desenvolvido. Por quê? Porque o índice de desigualdade é muito menor. Quando há muito menos desigualdade, as políticas públicas tendem a ser muito mais eficazes, né? E nós temos um problema de desigualdade gravíssimo. E a plataforma das cidades sustentáveis nos dá isso de bandeja. Nós podemos saber, nós podemos colocar metas. Olha, eu quero diminuir o índice de desigualdade de área verde na cidade de 176 para 50. E vou estabelecer metas de gestão muito claras em relação a isso. É assim que a gente tem que funcionar. E hoje a gente tem as ferramentas para isso e tem a tecnologia para monitorar. Eu não vou entrar nos detalhes aqui de como, por exemplo, na subprefeitura de São Paulo, são organizados os bancos de dados. É um desastre, né? O Nossa São Paulo tem indicadores online, real time, pode entrar lá no site, de todas essas variáveis na cidade, mais e melhor do que muitas subprefeituras. De novo, é a sociedade civil se organizando, exigindo democracia direta. Se o serviço público não está a serviço dela, elas não se colocarão a serviço do serviço público. Vão se revoltar, vão se mobilizar e vão tomar ações que deem possibilidade da sociedade civil organizar para isso. E, para concluir, e agora para concluir mesmo, esse para concluir na boca de político é um horror. Não dá para fazer isso com o repertório ético tradicional que a gente tem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi considerada por toda a nossa geração, aqueles com mais de 20 anos, a grande convenção humana, planetária, de inclusão social, direitos humanos e assim por diante, tinha um pequeno problema. Ela é antropocêntrica. Ela só fala dos direitos do homem. E o homem se coloca no topo da pirâmide como o senhor pleno dos direitos. E como ele não é o senhor pleno dos direitos, o resto da pirâmide está começando a nos punir severamente. Há uma grande mudança ética do antropocentrismo para o biocentrismo ou geocentrismo, onde o ser humano não é sujeito de todos os direitos sobre esse planeta. O ser humano é guardião de uma comunidade da vida, em que, se ele trabalhar bem, a comunidade da vida vai permitir a nossa existência harmônica com o conjunto do planeta. E essa mudança, ela já está, esse repertório ético já existe. Está à disposição há 10 anos, 12 anos para ser mais exato, que é a Carta da Terra. Aí quando nós vamos e ajustamos a nossa lupa
para olhar os princípios das cidades sustentáveis, nós vamos encontrar correspondência na ética da Carta da Terra. Gente, olha que coisa maravilhosa, que momento extraordinário nós estamos vivendo. Então, a Carta da Terra diz: uma cultura de democracia, não violência e paz, onde nós devemos fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e prover transparência e responsabilização no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça. Né? Apoiar sociedades civis locais, regionais e globais, promover a participação significativa de todos. E o que nos diz o Programa das Cidades Sustentáveis? Fomentar a capacidade de participação e de ação para o desenvolvimento sustentável, tanto nas comunidades como nas administrações locais. Convocar todo o setor da sociedade civil para a participação efetiva, em conselhos, conferências, audiências públicas. Vocês estão vendo que a plataforma da cidade sustentável está perfeitamente alinhada com o novo repertório ético que pode nos levar a essa transição? Agora, se nós entendermos que nós temos que operar na política e no mundo a partir de um novo repertório ético, nós não vamos conseguir adotar o programa das cidades sustentáveis.